Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente chegou aos cinemas. Eu já assisti o filme, eu vim correndo aqui contar pra vocês. Afinal, é realmente tudo o que prometeu? A Marvel acertou ou será que deu ruim dessa vez? Vem comigo que eu te explico cada detalhe agora nessa crítica sem spoilers. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O primeiro filme da Marvel de 2022, um dos mais aguardados dos últimos anos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, finalmente chegou, quebrando tudo nos cinemas, 6 anos depois do primeiro filme solo, lá em 2016, e quase 10 anos depois da última direção do Sam Raimi, que está voltando ao universo de super-heróis, desde a sua trilogia original do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, que também voltou recentemente em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E primeiro de tudo, eu preciso dizer como que o trabalho do Sam Raimi foi sim importantíssimo para os filmes de super-heróis. Assim como Blade no final dos anos 90 e o primeiro X-Men nos anos 2000, muita gente esquece que é graças a isso que tudo isso está acontecendo hoje. Todo esse universo Marvel só existe hoje por causa da trilogia do Homem-Aranha dirigida pelo Sam Raimi, que inclusive tinha o Kevin Feige lá, o chefão da Marvel Studios atualmente, como um assistente. Ele trabalhava nos bastidores, no set desses outros filmes da Marvel antes do primeiro Homem de Ferro lá em 2008, então ele já está nessa indústria há muito tempo, assim como o Sam Raimi. Ele já teve contato com o Sam Raimi e o próprio Avi Arad, que foi o responsável por vender os direitos dos personagens da Marvel para outras empresas como a Fox e a Sony. A Fox que ficou com os X-Men, a Sony que ficou com o Homem-Aranha, e isso ajudou para que a Marvel inclusive não falisse lá nos anos 90. Mas calma, por que eu estou dizendo tudo isso? É porque é uma loucura pensar como que tudo se alinhou para que o diretor Sam Raimi voltasse para fazer um novo filme de super-herói e de um dos seus super-heróis favoritos, Doutor Estranho. Como ele já tinha até colocado uma referência ao Doutor Estranho lá no Homem-Aranha 2, quando a gente nem imaginava que esse personagem do Steve Ditko, que também criou o Homem-Aranha ao lado do Stan Lee, claro, ele ganharia um filme anos depois. E agora o próprio Kevin Feige, que estava lá na época, convida o Sam Raimi. Realmente foi um dos motivos que mais me empolgou para assistir esse filme, além, claro, do conceito de multiverso que finalmente seria explorado. Mas afinal, será que valeu a pena toda espera? Eu já posso adiantar que sim, galera, valeu a pena, mas eu já vou dar os motivos para vocês e inclusive eu vou passar por alguns pontos negativos também. E começando, já que a gente está falando sobre o Sam Raimi, a direção, ela continua extremamente competente. O Sam Raimi está no auge dos seus poderes ali, ele consegue realmente ir além nesse conceito do multiverso e entregar também os melhores elementos que consagraram ele no estilo de direção que ele tem. Com uma estética muito própria e que só ele consegue dar, e toda a fotografia que só destaca como que o diretor consegue trabalhar essas cores psicodélicas e a própria ambientação das cenas, além, claro, das famosas câmeras Raimi, que já viraram uma marca registrada do diretor e voltam aqui de um jeito inventivo, demonstrando sentimentos de tensão, surpresa e emoção, ou simplesmente também para destacar um objeto, um detalhe na cena. E falando sobre o roteiro também, do Michael Waldron, que já tinha roteirizado a primeira temporada do Loki, a gente já entra num terreno mais duvidoso, porque a impressão que eu tive é que esse roteiro ele poderia ter uma estrutura mais forte, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu fiquei com a impressão de que algumas coisas se forçam bastante para encaixar ali na trama, sabe? Para que tudo ande mais rápido e a gente consiga desenvolver os personagens. Eles se apoiam em algumas soluções fáceis até demais. E um bom exemplo disso é quando o Stephen e a América Chaves, eles passam por uma calçada que faz eles se lembrarem de suas memórias. Para quem assistiu sabe do que eu tô falando, acaba sendo uma conveniência ali, e esse roteiro tem algumas conveniências que são perceptíveis ao longo de todo o filme. Mas, em geral, isso não compromete totalmente o filme, ele cumpre até bem o seu papel e até dá uma conexão interessante com os eventos de WandaVision. É muito inteligente como que eles fazem isso, apesar de sutil, e com Homem-Aranha Sem Volta para Casa também, com diversas citações e algumas exemplificações e diálogos que deixam bem claro ali que foi muito bom que as produções elas se conversaram. Valeu a pena as equipes dos filmes e das séries se comunicarem. Até porque, para quem não sabe, originalmente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sairia antes do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E até por isso o Ned Leeds lá naquele filme ele abre os portais ao invés da América Chaves, que já apareceu em artes conceituais do filme. O Benedict Cumberbatch ele tá de novo muito bem no papel. Ele já tinha me convencido desde o primeiro filme e a participação dele nos Vingadores, e agora ele consegue transparecer bem essa evolução que Stephen Strange tem nesse filme. Ele ainda tem as suas falhas, ele ainda tem o seu egoísmo
egoísmo, essa sua insegurança sobre a própria felicidade. Então, quando no fim a gente tem algo a aprender ali e o Wong e outros personagens servem de motivação para ele, realmente conclui um arco muito interessante para o personagem e que pode continuar sendo explorado nos próximos filmes. E a Elizabeth Olsen como Feiticeira Escarlate, nem tenho o que dizer, né? Ela tá incrível no papel. Mais uma vez, ela cresceu muito para mim nesse filme, nesse arco dramático da Wanda que vem evoluindo desde a primeira aparição dela lá em Era de Ultron com a perda do irmão dela, o Pietro, depois todos os eventos de Sokovia que ela se culpou muito lá em Guerra Civil, lá em Capitão América Guerra Civil, e claro, a perda do Visão lá em Vingadores Guerra Infinita que ocasionou todos os eventos que a gente viu lá em WandaVision. Toda essa questão dos filhos que é desenvolvida aqui, é explorada aqui, volta nesse filme, como você já deve imaginar, e a atriz consegue passar tudo isso se desenvolvendo para algo ainda maior ao decorrer do filme, quando a gente vê ela em pleno poder. E eu só fiquei pensando quanto que eles podiam anunciar logo um filme da Feiticeira Escarlate. Quem sabe, né? Você apoia essa ideia? Já comenta aqui embaixo também. E sobre o tom do filme, vale lembrar que antes do Sanheim ser conhecido pelos filmes de herói, ele era conhecido pelos filmes de terror, como A Morte do Demônio, por exemplo. Isso contribuiu bastante para a gente ter alguns momentos mais assustadores no filme. Combinou perfeitamente esses elementos de terror que ele consegue transferir para esse filme, com a trilha sonora também do Danny Elfman, que fez o tema do Aranha do Tobey, e aqui o Sanheim repete a parceria com ele e eles conseguem criar essa tensão e elevar a cena de ação, passar essa grandiosidade que o filme tem. Os efeitos visuais, em geral, também estão bons, mas em algumas cenas acontece sim, ao longo do filme, a gente notar o CGI ali, principalmente também naquela cena inicial contra o Gargantos. A gente vê isso no Wong, nos poderes do Doutor Estranho e até na América Chaves, quando eles lutam os três juntos, mas no Gargantos eu devo dizer que ele ficou até bem feito, ao contrário de algumas outras cenas aqui e ali. Mas quando o Sanheim ele utiliza efeitos práticos e realmente tem uma construção ali, é um cenário mais real, a cena melhora bastante também. E mais uma vez na parte dos efeitos visuais, falando sobre a inventividade das cenas, a Marvel ela foi bem mais uma vez. É um grande passo para a Marvel, principalmente quando eles vão indo de um universo para o outro, algo que já tinha começado lá na Dimensão Espelhada e a cena final contra o Dormammu lá no primeiro Doutor Estranho, mas aqui eles elevam isso, a gente se aprofunda mais nesses universos e dimensões, acompanhando os personagens nessa jornada que foca na relação entre eles também, como que o arco de cada um se interliga. Sem dúvida, esse filme ele não pode ser definido só como fanservice, realmente tem um arco narrativo ali, um arco emocional para o protagonista, para Feiticeira Escarlate. Eles exploram muito bem a jornada pessoal que a Wanda teve em WandaVision e ela se completa aqui, esse arco que ela tem, esse arco dramático que ela tem. E a própria América Chaves, ela conduz bem a narrativa, é importante para os acontecimentos e para o contexto do multiverso. E o Wong, que agora é o Mago Supremo, ele serve também a história ali muito bem. Os personagens estão realmente incríveis, todos eles têm um bom tempo de tela, sem que nada fique confuso, tem alguns diálogos expositivos e tal, mas eu imagino também que isso é para situar o público que inclusive não acompanhou o WandaVision ou outras séries, mas a direção e a edição ajuda bastante nesse ritmo acelerado que o filme tem. E eu pelo menos fiquei o tempo todo preso ali nas situações inesperadas que eles criam, realmente tem umas reviravoltas ali bem interessantes sobre os personagens, os pontos de vista, as decisões que fazem eles serem quem eles são. E teve também, claro, os encontros, os crossovers, as surpresas, e eu achei realmente muito incrível as participações que a gente teve, e sério, eu veria tranquilamente 3 horas desse filme. Dava para explorar ainda muito mais coisa se eles quiserem. Mas, como eu disse, não é só fanservice, porque tem um desenvolvimento ali no Doutor Estranho, principalmente, e na Feiticeira Escarlate, que estão no auge dos seus poderes, os dois têm uma jornada muito pessoal, mas ao mesmo tempo que se interliga, como eu falei, de uma forma bem natural. E diversos acontecimentos da história vai surpreendendo a gente, mas vai levando cada um para o caminho que eles devem estar. Mas e os personagens secretos do filme? Bom, eu não posso me estender muito aqui, porque esse vídeo é sem spoilers, mesmo que a gente já tivesse praticamente certeza que alguns personagens estariam nesse filme. Seguindo as pistas que os trailers deram, os teasers, os TV spots que a Marvel liberou, então eu vou deixar para comentar sobre cada um deles em detalhes no próximo vídeo, então já fica inscrito com o sininho ativado para não perder. E assim como foi em Ultimato e no Homem-Aranha no ano passado, eu acho que para todo mundo que é fã do universo Marvel e, claro, do Doutor Estranho, vai gostar bastante desse filme. Realmente tem tudo de melhor que a direção do Sanheim poderia oferecer para o MCU, consegue surpreender por esse lado, com muitas referências, participações especiais incríveis, parece um sonho mesmo. Sério,
sério, vale totalmente a pena porque é uma experiência única e representa, sim, um grande passo na trajetória do Doutor Estranho, da Feiticeira Escarlate, todos esses personagens magníficos da Marvel. E vale lembrar que temos 2 cenas pós-créditos, então fica até o final do filme, que já dá um vislumbre bem interessante ali sobre o futuro do MCU. Mas e aí, você já foi assistir o filme? Você concorda com tudo que eu disse? E se você ainda não viu, qual o nível da sua ansiedade, qual personagem você mais quer ver? Comenta aqui embaixo pra gente continuar com essa conversa e se inscreve aqui no canal com o sininho ativado que eu vou trazer muitos outros vídeos especiais sobre o Doutor Estranho pra vocês. Mas você precisa estar inscrito pra não perder. Então clica agora e confira ainda esses outros vídeos que eu separei pra você e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.